Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer. Mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Olá, turminha primários! Estamos aqui para mais uma lição, a lição de número 12. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade quando vamos aprender a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, abre o nosso entendimento e que tudo em nós possa acontecer para a honra e glória do Teu nome. Amém! Então, crianças, a lição de número 12 está acabando, né? Nossa revistinha, já estamos quase para iniciar o outro trimestre. Mas a nossa lição, o nosso assunto da lição fala assim: Jesus ajuda um homem a escutar. Isso mesmo, Jesus ajuda um homem a escutar. E esse relato bíblico está lá em Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 31 até o versículo 37. Crianças, e agora você já está preparado com a sua memória? Vamos colocar ela em ação? Porque o nosso versículo está também em Marcos, no capítulo 7 e o versículo 37. E diz assim: tudo o que faz ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Vamos repetir? Tudo o que faz ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Marcos capítulo 7, versículo 37. Bom, criança, nós temos aprendido, vários milagres que estão registrados na Bíblia Sagrada, não é verdade? E você já consegue explicar o que é milagre? A tia já tem falado todas essas lições. Milagre é algo que para nós é impossível de acontecer. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele faz sim acontecer. Porque é impossível para nós, não para Ele. Vocês ainda lembram de algum dos milagres que nós aprendemos, que está registrado na Bíblia Sagrada, Que esses milagres aconteceram quando Jesus, os que nós estamos estudando, Os milagres que aconteceram quando Jesus estava aqui na Terra. E hoje nós vamos aprender sobre um milagre muito especial. Crianças, cada vez mais pessoas ouviam notícias, acompanhavam, ouviam notícia dos milagres de Jesus e acompanhavam ele, quando ele ia pelas vilas, pelas cidades, pregando a salvação e o reino de Deus, falando sobre o céu. Certa vez Jesus estava entrando numa região chamada 10 cidades. Olha o nome da região, não esqueçam. 10 cidades. E ela ficava próximo, ao Mar da Galileia. Ele já havia andado por vários lugares próximos, e outros milagres já tinham acontecido. Por isso, por onde Jesus passava era uma multidão que ia logo atrás dele. E nesse dia não foi diferente. Quando Jesus chegou, ali, algumas pessoas trouxeram até Jesus um homem surdo que não conseguia falar direito, porque se a pessoa não ouve, ela pode balbuciar, mas ela não consegue falar direito, porque ela não ouve. Elas queriam que Jesus colocasse a mão sobre ele, porque sabia que Jesus tinha poder para curar aquele homem. Mas, para aquele homem ouvir, só um milagre mesmo, viu, crianças? Só um milagre. Mas Jesus estava ali, para fazer o impossível. E o que vocês acham que ele fez? Olha só. Ele se afastou dali com o homem surdo, saiu ali do meio da multidão, do meio do povo. E olha o que ele fez, algo assim meio estranho. Ele colocou os dedos nos ouvidos do surdo, depois ele cuspiu e colocou a sua saliva na língua do surdo. Olha só, tá vendo? Ele cuspiu assim e colocou. Então, depois ele olhou, para o céu, e aí ele suspirou, e falou: Efatá, Efatá. Sabe o que significa Efatá, crianças? Abre-te. Foi.
Jesus falou isso. E olha o que aconteceu. No mesmo instante, aquele homem começou a falar e ouvir perfeitamente. Talvez aquele homem tenha até estranhado no início, né, o que Jesus estava fazendo. Dedos nos ouvidos, cospe na língua. Muito estranho. Mas, com certeza, Jesus estava testando a fé daquele homem. Será que ele confia mesmo em mim? Né? Mas ele confiou. Aquele homem confiou, teve fé, esperou, né? Porque, crianças, não importa a maneira como Deus ele responde às nossas orações, é sempre a melhor e também na melhor hora, né? A gente às vezes ora e, Jesus, está demorando, não está acontecendo nada, mas ele faz da melhor maneira e na hora certa. A hora dele não é a nossa hora, viu, crianças? Mas olha só, e depois que aconteceu isso aí, Jesus chamou o homem e disse assim, que não era para ele falar para ninguém, né, o que tinha acontecido ali. Mas o que vocês acham? Será que o homem conseguiu ficar calado com uma bênção tão grande que ele recebeu? Não mesmo, né, crianças? Ele saiu por muitos lugares contando, né? E aí as pessoas, ele foi espalhando e depois as outras pessoas, uma ia contando para outra, né? Sobre esse grande milagre que Jesus fez com aquele homem que agora não era mais surdo, é ex-surdo, né? Assim, crianças, os milagres que Jesus realizou ficaram conhecidos por todo mundo, né? E as pessoas espalharam, contaram os milagres. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm contado para os seus pais, para os seus amiguinhos, para os seus vizinhos, né? O que Jesus tem feito por você? Porque nós precisamos fazer isso, né? Para que a fé das outras pessoas também seja aumentada, para que elas conheçam esse Deus poderoso que nós servimos. E nessa lição, além de nós aprendermos que nós servimos a um Deus todo-poderoso e que Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, nós aprendemos também, crianças, que Jesus ele dava importância a todos igualmente, ele não fazia discriminação, ele não menosprezava ninguém, ele não menosprezava os deficientes. Porque existem várias deficiências, né? O deficiente visual, aquele que não vê, a deficiência auditiva, que é quando a pessoa não consegue escutar, a física, né? Quando não consegue andar, se locomover, quando falta alguma parte, né, do seu corpo, é uma deficiência física, né? E outras, né? Outras deficiências que são várias. Mas você conhece alguém que tem essa deficiência? Se você conhece, como é que você trata essa pessoa? Olha só, através dessa situação e de tantas outras, né, que aconteceram com Jesus quando ele estava aqui na terra, ele nos ensina sobre o amor ao próximo, o respeito que nós devemos ter com todas as pessoas, tratar as pessoas igualmente, não menosprezar ninguém. Eu não brinco com esse porque esse aqui é assim, eu não brinco com esse porque ele não tem brinquedo, eu não brinco com esse porque ele tá assim. Não, nós não devemos fazer isso, porque o próprio Jesus nos ensinou que nós devemos tratar as pessoas igualmente, né? A gente não tem que menosprezar, não tem que deixar ninguém de lado, né? Nós devemos agir assim. Jesus nos ensinou a agir assim, né? E talvez, quando a gente pede uma cura, por exemplo, para o Senhor, talvez Ele não vir na mesma hora ou da maneira que nós pedimos, mas nós precisamos confiar e deixar, né, que Ele faça da maneira que Ele quer. Porque aquilo, crianças, que a gente quer, nem sempre é o melhor para nós. Mas como Ele conhece o nosso futuro, Ele nos entrega, Ele nos dá, Ele faz aquilo que verdadeiramente nós estamos precisando na nossa vida, né, no nosso coração. Enfim, crianças, Ele sabe o que é melhor para nós. Então a gente não tem que ficar discutindo ou dizendo que Jesus está demorando para fazer, ou dizer que você não queria que fosse dessa maneira. Não tem que acontecer desse jeito. Por quê? Porque Ele faz o melhor. E lembra que a tia falou que Ele faz da maneira dele, na hora certa. Pode não ser uma hora certa para nós, mas é a hora certa dele, é o que importa. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele tem o melhor para cada um de nós.
Crianças, e como a nossa lição falou hoje de um surdo, né? A gente não pode esquecer que o surdo hoje, né? Ele já tem um alfabeto, ele tem uma maneira de se comunicar, porque antes ele ficava fazendo gestos, mas hoje ele tem uma língua própria, que é a língua brasileira de sinais, Libras, que inclusive a tia Neide, né? Ela sempre está fazendo, né? Nos lembrando que existe, né? Essa língua que é muito importante a gente aprender, né? Em vez de a gente ficar na televisão ou no celular assistindo coisa que não agrada ao Senhor, né? Pessoas que tentam enganar vocês, pessoas que tentam dizer para vocês serem de um jeito que não é para ser, né? A tia já tem falado muito isso para vocês nas lives de sábado. Em vez de a gente ficar buscando algo que não vai, criança, nos acrescentar em nada, vamos buscar essas coisas que é necessário para a nossa vida. A gente nunca sabe quando a gente vai ter um coleguinha na escola que é surdo, ou mesmo na igreja, e criança aprende tão rápido. Então busque lá, né, na internet como aprender Libras, e aí você vai começar a aprender Libras, que é uma outra língua, uma língua muito especial para pessoas também muito, muito especiais, tá bom, crianças? Então, é algo assim que a gente precisa estar buscando. Crianças, então nós vamos agora para a nossa atividade, tá bom? Depois a gente vai ouvir a nossa canção referente à nossa lição, mas nós vamos para a nossa atividade, que fala assim, ó, número 1, manda a gente enumerar as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos. Então, aquilo que aconteceu por primeiro, número 1, aquilo que aconteceu depois, número 2, o que aconteceu depois, número 3, mas a tia vai facilitar aqui para vocês. A tia vai fazer uma rápida retrospectiva que vai ajudar vocês a enumerar tudo certinho, né? Bom, crianças, prestem atenção, vou começar. Jesus, ele estava caminhando, né, em mais uma de suas viagens, próximo às 10 cidades, né? E a multidão trouxe o quê? Trouxe até Jesus um homem surdo que falava com dificuldade. E Jesus levou o surdo para longe da multidão. E o que Jesus fez? Colocou os dedos nos ouvidos do surdo e a saliva na boca dele. E Jesus ordenou efatá, que significa abre-se. E no mesmo instante que aconteceu, aquele homem passou a ouvir e falar sem dificuldade. E todos que Jesus havia curado, todos anunciaram que Jesus havia curado o surdo, né? E que que Jesus fazia tudo bem feito. Bom, por aí vocês já vão conseguir resolver legal essa atividade. A número 2 fala que é para relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira, que tem as letrinhas e cada letrinha tem a sua palavra. E aí você vai colocar lá no parêntese a letrinha certa conforme a palavra. Por exemplo, letra A, 10 cidades. O que era 10 cidades? Aí você vai procurar lá nas frases e vai colocar a letra A no que se refere às 10 cidades. Letra B, efatá. O que significa efatá? É isso. Aí você vai colocar a letra B. E assim você vai colocando as letrinhas conforme, né, as palavrinhas ali do lado, tá bom, crianças? Então, eu sei que a mamãe vai estar ajudando vocês, que Deus em Cristo nos abençoe, tá bom? E vamos orar e logo após a gente fica com a nossa canção, tá bom? A gente vai deixar a canção pro finalzinho. Então, vamos agradecer ao Senhor por tudo que nós aprendemos nesta lição. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque Tu és maravilhoso, porque nós aprendemos, Senhor, que Tu amas a todos, Senhor amado, que Tu não discrimina ninguém. Nós aprendemos que o Teu amor é grande, nós aprendemos que Tu realiza um milagre no momento certo, na hora certa, Senhor, não é da maneira que a gente quer, mas da maneira que Tu queres, que nós possamos entender essas coisas e ser gratos a Ti em todo o tempo. Senhor, abençoe cada criança, que no coração dela, Senhor, possa florescer a semente do Teu Evangelho, que elas possam selecionar, Senhor, as programações e que tudo que elas selecionem, Senhor, possa enriquecê-las espiritualmente,
Pai de infinita bondade, nós te agradecemos. Amém! Então, crianças, fiquem com esta linda canção e até a próxima lição, meus amores. Tchau, tchau! Jesus andava por toda parte fazendo bem, curando os doentes e expulsando os demônios também. Ele contava as boas notícias da salvação que Deus tem, o amor, a paz, o perdão dos pecados, descanso para os cansados. Milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber. Milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber. Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer. Mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer. Mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender.